Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, é fantástico vermos que a Bíblia é um livro prático de manual de vida. A Bíblia fala muito pouco sobre o céu, sobre como vai ser nos céus, mas a Bíblia nos ensina muito a como viver aqui, como vivermos no dia a dia, como sermos boas pessoas, como sermos bons cidadãos, como sermos gente do bem. E o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 6, versos de 1 a 5, ele diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, para que não aconteça o mesmo com você. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Veja que o apóstolo Paulo começa falando para a comunidade da fé. Ele diz: se alguém for surpreendido em algum pecado. Gente, o pecado é a coisa mais comum. Nós somos pecadores, somos salvos pela graça, somos restaurados em Cristo Jesus, mas nós somos pecadores. Nós somos infectados pelo vírus do pecado zeste latente. E se não vigiarmos, nós pecamos. E quando nós pecamos, nós devemos ter essa situação, arrepender, porque quando nos arrependemos, Deus perdoa. Mas quando alguém peca, nós que somos espirituais, entre aspas, devemos restaurá-lo com mansidão. Muitas vezes, já ouvi essa frase algumas vezes, dizem que o exército cristão é o único que mata os seus feridos. Muitas vezes os cristãos têm isso. Quando ele vê que um cristão comete falha, ao invés de tentar ajudá-lo, ele já sai matando, dando na medalhinha. Não, porque ele errou. Espera. Lembro que Paulo disse: cuidado para que também não seja tentado. Isso é muito comum. Dietrich Bonhoeffer, ele dizia que o discípulo de Jesus é alguém que sabe que pode cair a qualquer instante. Por isso, depende só de Cristo. Nada além disso. E Paulo continua: levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. O pecado, a tentação é algo pesado. E ao invés de condenar, ao invés de matar, nós devemos ajudar, nós devemos carregar os fardos. Na época dele, Dostoiévski era um cristão, mas ele era alcoólatra, ele era um cristão ortodoxo e ele era alcoólatra. E as pessoas o condenavam. Como você pode ser cristão e ser alcoólatra? E ele, certa feita, contou uma história. Imagine o seguinte: o seu vizinho é alcoólatra e você o encontra indo por um caminho errado, porque não vai para a casa dele. O que você faz? Você fica condenando, você fica rindo dele, ou você o pega pela mão e orienta no caminho certo? Essa é a atitude cristã, orientar a pessoa no caminho certo. E mais, muitas vezes a pessoa não é nada e se considera alguma coisa. Orgulho, arrogância não são sentimentos cristãos e não deve haver em nós. Por isso, cada um deve examinar-se a si mesmo. Eu não tenho o direito de julgar ninguém. Eu não tenho o direito de condenar ninguém. O que eu posso fazer é olhar para mim mesmo. Quando Paulo nos instrui para a celebração da ceia do Senhor em 1 Coríntios 11, ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim como do pão e beba do cálice. Eu não tenho o direito de examinar e de condenar os outros. Eu tenho que me autoexaminar. Isso eu devo fazer. E aí então Paulo termina dizendo: pois cada um levará a sua própria carga. Gente, e a carga já é pesada. A minha carga já é pesada. Então por que eu vou ficar olhando a carga dos outros? Por que eu vou ficar condenando a carga dos outros? Olhe a sua vida. Cuide da sua vida. Cuide da sua vida. Eu estava vendo um videozinho e aí tinha uma pessoa fazendo alguma coisa e alguém falou: ué, mas você faz isso? Ele olhou para a pessoa e falou: meu avô viveu até 110 anos. Aí a pessoa: ele não fazia isso? Não, ele cuidava da vida dele. Então cuide da sua vida e quando olhar para a vida dos outros, seja com amor, seja para ajudar, nunca para matar. Que Deus te abençoe, tenha uma boa noite. Amanhã, Renato estará com vocês. Eu volto na sexta-feira, se Deus quiser. Até lá, um abraço, fiquem em paz.